Escolhe tu. Quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu. As gotas de suor que perlavam a testa de Séverine testemunhavam o esforço que ela devia ter feito para satisfazer a abominável e dissolvente exigência que a perseguira. Esse esforço era tal que, depois de ter tocado, não desejava mais nada. Mas o acolhimento de Madame Anne dissipou a sua indiferença. Iam proibir-lhe aquele apartamento com que sonhara como se fosse um ignóbil paraíso? Onde iria alimentar aquela fome que julgara extinta e que se revelara ainda mais insaciável pelo gosto que tomara por um alimento corrupto? Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à Choisis-tu, nous allons parler do cinéma français avec les films Belle de Jour de Louis Buñuel. Pronto, é isto. Ok. Diz-me especificamente para não dizer nada durante... Era só porque, como eu mudei de voz, passei de uma voz assim, que era para não... Pronto. É isto. Belle de Jour. Quando é que tomaste essa decisão? Foi agora. Eu estive até agora a pensar que você... Bonjour, mas é para mim. Queres que eu te chicotei? Não, mas já agora posso traduzir a frase, porque pronto, o meu francês também não é assim perfeitinho. Os ruídos de fundo deve-se ao facto de estar um calor infernal, nós termos aberto a janela e não haver ar-condicionado, portanto se ouvirem pessoas lá fora a serem violadas ou há uma ambulância, é por causa disso. Bom, mas o que eu disse em francês foi bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Hoje em Escolhe Tu, Choisis-tu, vamos falar do cinema francês avec le film, com o filme Belle de Jour, Bela de Dia, de Louis Buñuel. Um filme icónico do cinema mundial, uma das grandes obras-primas do século XX. Voltei-me a dar de voz sem querer. Não é que estou carregando um botão aqui. Ok. Para. Senão agora vai fazer assim. Um dos grandes filmes de Louis Buñuel e uma adaptação da obra de Joseph Kessel, um dos grandes romancistas da literatura francesa do passado século. E que é autor de outras obras famosas, entre elas destaco O Exército das Sombras, que também foi adaptado ao cinema num filme magistral de Jean-Pierre Melville. É um filme de facto que fala por si, por já ter 50 anos e por já ter sido dissecado de tantas e tantas maneiras por tantos académicos e teóricos, mas que dá muitas voltas a muitos 50 sombras de Grey que andam por aí. Sim, mas também não é difícil, não é? Sim. Mas pronto. Mas eu ia-te passar a palavra, Tiago, porque eu sugeri este filme, porque gostei muito dele e fiquei expectante para saber qual foi a tua reação assim a quente, logo. Logo assim à primeira? Sim. Achei que o filme tinha assim um cariz muito... Não sei, eu fiquei algo surpreendido. Porque quando acabei de ver o filme, ora, aqui está um filme que eu não achava que fosse assim tão provocador e sensual, com uma pena fria a passar-me pelas costas. Isso para ti é sensual? Sim, são os meus kinks. Uma pena fria? Mas quem é que daria essa pena fria? Catherine Deneuve ou Michel Piccoli? É uma galinha a passar-me. Então tu és o Gonzo. Paulo Gonzo? Não, o outro, dos marretas. Não é Gonzo? É. Chama-se Gonzo da galinha. Ok, pronto, nariz servia para satisfazer. Enfim, mas antes de falarmos do Pink Flamingos, assim, acho que estava aqui. O núcleo do filme é muito frio, sendo que o núcleo para mim era Catherine Deneuve. Catherine, a grande atriz americana Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, s'il vous plaît. Non. Elle est française. Catherine. O meu francês não estica até um Catherine em francês. Mas já agora, Catherine ou Catarina, da Nova, é preciso dizer que a senhora tem as mais belas costas do cinema francês. Ok. Eu estava à espera do que é que ia sair daí, mas foi costas. Foi costas. Belo pedaço de tecido humano. Isto é o podcast do Ted Bundy ou do não sei. É do Louis C.K. Mas ainda bem, por falar nisto, curiosamente, este filme fez lembrar o Texas Chainsaw Massacre. Ok, desenvolve. No sentido em que eu saio do filme a pensar que foi uma película muito mais pornográfica do que aquilo que realmente foi, porque é tão sugestivo e as fantasias
embora não sendo, como tu há pouco disseste, acho que foste tu, a maior fritadeira que o Buñuel já nos deu. Sim, sim. São bastante gráficas, no sentido em que eu não estava à espera que a Catherine Deneuve levasse com a lama na cara ou que fosse chicoteada tipo Jesus Cristo logo quando o filme começa. Exatamente. Aliás, o filme, a última coisa que tu esperas é que isso aconteça, porque para já eu, como grande ignorante que sou, nem sabia que o filme ia ter estas fantasias. Sim, também não sabias o que é que. Não sim, sabias qual era o conteúdo do filme. Exatamente. Não é? Só sabia que ela se ia tornar uma prostituta. Sim. Ponto final. E a última coisa que eu estava à espera era que o filme interrompesse a lírica com que começou para me transformar num quase Last House on the Left, ali com uma cena de violação que depois volta à realidade assim. Exatamente. Mas é preciso. E esse foi logo o choque, o grande choque. Não, eu só ia acrescentar este último traçar do lápis. Ok. Não, mas o que eu acho é que o filme para Buñuel é bastante acessível em termos de história, porque é muito straight to the point. Sim. Ou seja, apesar do filme ter lá algumas coisas que vêm de sonhos ou de fantasias dela ou de hipóteses de coisas ou do passado dela, é um filme que tu consegues compreender muito bem. Mas por outro lado, a perversão é uma perversão muito buñueliana. Agora, era isso que eu te queria perguntar. Como é que esta perversão está no livro? É isso, pronto, eu também ia falar disso. Porque basicamente o livro foi escrito mais ou menos 40 anos antes do filme. Ou seja, se o filme nos anos 60 já provocou a sensação que provocou, imagina um livro com este teor nos anos 20. Numa Europa que ainda só tinha passado por uma das guerras mundiais e que ainda não tinha passado por tantas convulsões sociais como ia passar nos anos 60 e 70. Tanto que muita gente na altura considerou o livro pornográfico, e apesar de não ser, é assim, é um livro muito mais suave do que o filme. Eu li o livro depois do filme, portanto isso às vezes também pode ter um bocado de influência, mas o que eu senti é que o Buñuel sabia dar uma maior profundidade às personagens que o livro do Kessel, ou por restrições da época ou por pouca vontade do autor, não as deu. Ou seja, há uma coisa no filme que eu acho muito interessante e que é outro ponto fundamental de Buñuel, que é a crítica às instituições, e neste caso em particular à Igreja Católica, que é uma coisa que não está tão expressa no livro. Há um momento, eu lembro perfeitamente, já vi o filme há uns meses, há um momento em que tu vês um flashback da Catherine Deneuve, não sei se é na missa, se é numa confissão, é alguma coisa relacionada com a Igreja. E o Buñuel utiliza esse bocadinho e outros bocadinhos que pontuam o filme para dar a ideia de esta perversão é causada por todo o ambiente puro e inocente e ingênuo em que ela viveu. E essa ingenuidade, essa pureza, essa inocência levou a que ela quisesse descobrir, usando uma alusão bíblica, a maçã do pomar do Éden e a serpente. Não, mas de facto é um filme muito... que nos anos 60 já fazia sentido e que ainda hoje faz sentido e que ainda hoje é provocador. É que tu tens filmes que envelhecem bem. Tens muitos filmes que envelhecem bem, mas não tens assim tantos filmes que continuam a colocar o dedo na ferida de uma forma tão precisa e tão bem feita. Quer dizer, logo o início do filme, tu não tens nenhum filme hoje em dia a fazer uma coisa assim, quer dizer, logo... Sim, que começa de uma maneira e depois dá um 180... Exatamente. Tipo, tão brusco. Tu não percebes ao início, estás a ver o filme e não percebes que aquilo é uma ilusão, não é? É uma fantasia dela. E depois outra coisa curiosíssima é o filme começar e acabar mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, teres a carroça no início e no fim, o que também ajuda a que fiques com a ideia que provavelmente, se calhar, toda aquela história, toda aquela perversão afinal não está curada e pode voltar a acontecer, ou que é uma coisa que o livro, pelo contrário, não diz. O livro diz que depois do acidente a que o marido da Séverine que acontece ao marido da Séverine, e depois de mais tarde de um longo período em que ele consegue ficar curado,
ele, apesar disso, nunca mais lhe vai dizer nada. Apesar dele já não conseguir falar enquanto está em coma, depois de curado, nunca mais lhe vai dirigir a palavra. Portanto, percebes que aquilo já é uma relação. Okay. Apesar dela nunca mais ir cometer a mesma, nunca mais ir ao quarto da Madame Menet e ser a prostituta conhecida por Bela de Dia, nunca mais vai conseguir ter o marido de volta como queria. E que ela, na verdade, ela só tinha a ligação desejada com o marido quando estava a exercer esta profissão. Exatamente. E que estava livre às 5. Exatamente. Mas é daquelas coisas que que de facto é muito curioso. Para a Catherine Deneuve na altura também é França, é um país com um sistema de cinema muito diferente do que os Estados Unidos, mas mesmo assim deve ter sido muito provocador para ela e muito, se calhar, preocupante para a carreira dela fazer uma personagem assim, que quer dizer, recusa-se a ter relações sexuais com o marido porque acha que não está na altura ou não está preparada para isso, mas submete-se a ser violada por qualquer homem que lhe apareça, por mais sujo ou repugnante que possa ser naquele quarto. Mas agora corrijo-me se eu estiver errado. Sim. O filme nunca dá um motivo explícito para esta ruptura quase total, mesmo total fisicamente, entre ela e ele. Dá. É quando a personagem do Michel Piccoli fala do bordel. Fala do bordel. E ela aí aumenta a curiosidade. Aquele desejo de perversão já estava cimentado, e foi quando ele fala desse mundo que ela totalmente desconhece, porque ela é uma dona de casa, nem é uma dona de casa. Dona de casa, porque ela não tem filhos. Sim, não vive em casa. Sim. Não é dona de casa, mas é uma pessoa que vive em casa. E daí também surge este desejo de uma grande burguesia que passa a vida, que as mulheres não têm trabalho e passam a vida em casa ou a ler ou a fazer. Bem, não vou estar a julgar por aí, mas de facto essa perversão poderia estar enclausurada, mas quando ela percebe que existe aquele mundo, percebe que o quer conhecer e vai atrás desse mundo. Mas já agora, pegando na personagem do Michel Piccoli, que eu acho que é, além da Séverine, que é uma personagem extraordinária, é a segunda grande personagem do filme, porque é o grande farsante depravado, ou seja, é o homem que parece que se vangloria das suas façanhas sexuais e de ser o homem que faz tudo e conquista qualquer mulher, e que tenta por várias vezes conquistar a Séverine ao longo do filme, mas que no fim, quando ele descobre o paradeiro dela, a segunda vida dela como Bela de Dia, diz que a partir daí, e ela diz-lhe que, já não me lembro exatamente da fala do filme, mas que era assim que ele imaginava que ela seria, e ele diz que não. Que a única coisa que lhe interessava nela era a sua inocência e a sua ingenuidade, e que assim não teria interesse, perdeu qualquer. Eu acho que essa personagem aí revela-se como de facto muito mais do que aquilo que aparentava até aí. E pronto, isto tudo acho que são apenas algumas das coisas que fazem deste filme um dos grandes filmes que eu já vi até hoje. Mas, por exemplo, essa própria inocência até se nota ao princípio nos primeiros encontros que ela tem. Sim. Porque ela está sempre num ir e não ir. Exatamente, esse ir e não ir, esse sim não, essa giga-joga do estou tentada a ir, mas não, essa repulsa e atração ao mesmo tempo. Esse yin e yang, e que mais adjetivos é que eu poderei utilizar aqui. É muito, eu não queria utilizar interessante. Podes dizer, eu não sei se faça, não sei se diga, exatamente. Não sei se possa, com a mãozinha na cabeça. Eu gosto sempre de utilizar a referência do Chinatown, e eu esqueço-me sempre exatamente. My mother, my daughter. Não vamos spoiler o Chinatown, porque não é o filme que íamos falar. Mas não faz mal, o filme já tem mais de quase. O filme é de 70. Sim, mas as pessoas que viram o filme percebem do que é que estás a falar. É a cena das estaladas, basicamente. Assim não é assim tão. Não é tão. Ele é. Pronto, isso. Mas continua, desculpa. Não sei, perdi. Não, estavas a dizer essa repulsa e atração pelo mundo da prostituição. Sim, já sei. Ia para um ponto que pode ser um bocadinho descabido, mas não sei se me acompanha aqui nisto. Não achas que o filme tem também essa época? Estavas a falar de ser o mais acessível do Buñuel, mas não é o mais acessível, mas dos mais acessíveis, porque não é um filme que viva de um surrealismo puro. Sim, exatamente. Mas acho que e por ser bastante linear, com as cenas de fantasia, que o próprio filme também está nessa giga-joga do vou ter este tom surrealista, ora
venho aqui para a Terra, mas que complementa bastante bem a personagem. Sim, mas que tu consegues dissociar muito bem uma coisa da Sim, outra. sim, claro. No Charme Discreto da Burguesia, tu às tantas... as personagens todas estão no palco de um teatro a jantar, de repente, e tu... Então o que é isto? E de repente já não estão, percebes? Isso é um tipo de surrealismo um bocado mais levado para a frente. Eu digo que este é daquele tipo de filmes do Buñuel em que, apesar de ter um tom diferente, e claro que tem, porque ele tinha o seu, como um grande realizador que era, tinha o seu próprio tom e a sua própria maneira de ver as coisas, mas que tu consegues distinguir muito bem a história. Há outro filme dele que é o Well, que também é muito bom, que também tem isso, tem uma história que parte de um pressuposto muito mais bizarro, principalmente para a época em que foi feito, mas que também consegues perceber muito bem o filme. E é isto. E qual é que foi... Eu gosto sempre de ir à gênese da tua experiência. Sim. Com os filmes que falamos. E fala um bocadinho de quando é que viste o filme pela primeira vez. Eu vi o filme pela primeira vez há 2 ou 3 meses. Ok. Quando comprei a caixinha com os vários filmes dele. Ok. Pensava que já tinhas um historial... Não, vi... Mas vi e com o Buñuel em si? Eu vi ainda poucos filmes dele, quero ver mais. O primeiro filme dele que vi foi O Cão Andaluz, que é a curta-metragem feita com Salvador Dalí, e que é um fricalhanço do caraças, mas que é um filme que não te sai da cabeça. Depois vi o Viridiana, que é um filme que também não te dá exatamente aquilo que tu poderias estar à espera, sabendo tantas convenções que existem no cinema. É um filme também, um dos filmes que deve ter a recriação mais engraçada da Última Ceia que já vi. Há um momento, de repente, aquilo é uma história também sobre a burguesia contra os estratos sociais mais baixos, e depois de repente os criados tomam conta da casa e isso é uma coisa. Mas é um filme também que se vê muito bem. E depois vi o El e depois vi este. E o Charme Discreto da Burguesia. Okay. Eu não sei se concordas, mas houve um detalhe que eu achei... Se calhar foi o meu momento favorito do filme. É uma coisa tão pequena que nem tem bem a ver com o personagem da Catherine, que é quando Vais falar do gordo chinês? Não vou falar do gordo chinês, vou falar do paciente anterior. Eu vou-lhe chamar paciente. Eu estou a ter uma branca em relação a... O primeiro de todos? Sim, não sei se é o primeiro. Bem, aquele tem a fantasia de ser submisso. Sim, que tem o texto já todo. Exatamente. E eu adorei como ele está a fazer o tal jogo. Ou seja, ele não quer a Séverine, ele rejeita e manda numa velha companheira de experiências. Exatamente. Para ir ter com ele. E ele já tem aquilo muito bem definido, excepto que há um momento em que ela lhe tira o chicote demasiado cedo e ele diz: Não, ainda não, dá cá isso. E por um breve instante ele volta a estar no controle, só para depois retomar outra vez toda a fantasia. Eu gostei desse pequeno detalhe. Não sei, achei delicioso. Sim. Os clientes daquele bordel são todos muito característicos. E há o... Já referenciámos o gordo chinês, mas que também é daqueles grandes mistérios do cinema. O que é que terá aquela caixa? Sim, exatamente. O que é que terá aquela caixa? É um dos grandes mistérios do cinema. Eu não me importava de que o Buñuel tivesse feito uma longa só sobre o gordo chinês. Sobre o gordo chinês. Eu não sei se ele é chinês, é asiático. É asiático, sim, não vamos ser. Nós somos logo diretamente. Pronto, não é? Os olhos em bico são todos iguais. Não é isso que eu quero dizer. Agora vão tirar este bocadinho e o PNR vai pôr em todos os. Os olhos em bico são todos iguais. Este episódio é patrocinado por Fortune Cookies do Lidl. Mas é daquelas personagens também bastante icónicas, quer dizer, não te esqueces daquela personagem. Sabes que há bastantes vilões de James Bond neste filme, ou possíveis vilões, porque tens... Sim, o próprio marido dela parece um vilão de James Bond. Exatamente, mas mais clássico, mais tipo a Mathieu Almaric do Quantum of Solace. E depois tens Só porque é francês também, não é? É que o Mathieu Almaric não tem assim nada a dar de galã, desculpa lá. Exatamente. Eu vou fazer o próximo episódio, vai ser contigo e com o Pepe Le Pew. Então mas tens o gordo asiático. Sim. E depois tens o Dentes de Ouro. Exatamente, o Jaws. Esse é mesmo vilão do James Bond. Tens o Jaws, que eu gostava que tivesse sido mesmo o Richard Kiel ali, por aquele corpalhaço. E outro pormenor que eu adorei foi o facto de ele também a rejeitar ao princípio por uma marca que ela tem, certo? Exatamente, sim. E depois dele submeter
ao paraíso, que é Deneuve, é revelado que ele próprio tem uma cicatriz nas costas. Exatamente. Ou seja, ele não queria uma repulsa por uma falha que ele mesmo tem. Não, ele não queria que a outra pessoa o ajudasse a lembrar-se da sua própria falha. É uma coisa que é muito comum em desejos e em perversões. Mas uma coisa que eu me esqueci há bocado, que está no livro, e eu não me recordo exatamente se está no filme, e como tens uma visão mais fresca do filme, se calhar lembras-te. O livro começa com um momento em que a Severine é pequena e um homem decide aproveitar-se dela. Isso também está no filme. Está no filme. Pronto. Porque isso é outra coisa também bastante interessante do filme e que também é uma temática constante do Buñuel na sua sátira crítica às instituições, que é: tu podes criar o mundo mais perfeito e mais puro que existe, mas vai sempre haver uma entrada para o mal, e um podre qualquer a comer, e que até pode vir da própria instituição em si. E que, aliás, até é a própria instituição que propicia a criação do mal. Ou seja, quando tu fechas o mal às pessoas, as pessoas têm... É aquela coisa do fruto proibido ser o mais apetecido. A tal história do Adão e Eva, que mesmo que seja a fábula mais estúpida de todos os tempos, para algumas pessoas acho que deixa de ser uma história que, como muitas histórias da Bíblia, independentemente de se acreditar nelas ou não, acho que são grandes fábulas da humanidade, do que é a humanidade. E é pena tantas pessoas verem essa fábula e não perceberem que aquilo diz mais sobre elas do que não, o mundo foi criado há 2000 anos. Mas é um momento que não está muito explícito no filme. É explícito no sentido de não tens uma grande cena de um adulto a tentar beijar uma rapariga. É um toque muito singelo, que acho que depois vai atar a ponta quando a filha da empregada vai também lá à casa e está naquele meio todo, que é um meio, digamos, não é mesmo corrupto para uma miúda que tem grandes notas e um potencial futuro, e que já tem aquele podre dentro de si. Exatamente. Que é uma não sei coisa se concordo, que depois, não sei. Sim, que é uma coisa que depois tu não consegues contornar, não é? Porque já está instalado e a algum momento aquilo acabará por se mostrar. E de facto é um filme que permite imensas abordagens e eu acho que se calhar já agora podemos falar do final do filme. Sim. Vamos só falar um bocadinho da frieza que a Catherine Deneuve consegue. Ela era linda, pá, poça. Sim, mas aquela sim, sem dúvida. E aquele bocadinho de teta que se vê. Não se vê. Vê-se um bocadinho. Vê-se um bocadinho só quando ela, no famoso plano em que ela está de costas com o véu. E olha para trás. E eu olho mesmo para trás agora. Porque vê-se um bocadinho ali, um bocadinho de teta. Mas quando ela está com o... Mas é de lado, não é daqui. É do lado da teta. Sim. Mas esta conversa está muito científica. Mas doutor, atenção, é do lado da teta. Eu estou a tentar trazer isto de volta para o campo do aceitável. Nunca conseguirá. Esse é o episódio do Inspector Gadget. You never make it. You never make it. Go, Gadget, bel de jour. Mas quando ela tem aquela fantasia que está no caixão, e a Catherine Deneuve muito... ou seja, ela mais tarde deu uma entrevista a dizer que nunca não sentiu muito à vontade com o filme e com o Buñuel. Eles mais tarde trabalharam juntos, certo? Mas já foi a pedido do Buñuel. Fizeram o Tristana, sim. E que também é outro filme que lida com perversões. Ok. Temos aqui um Goodfellas Casino, mas com o Buñuel e a Catherine Deneuve. Mas que é um momento em que ela basicamente só tem um véu no corpo todo, mas que ela achava que estava a mostrar demasiado e que pediu ao Buñuel para que basicamente lhe atasse. Agora vai só muito S&M. Mas mamas. Que lhe cobrisse os cheios com uma espécie de elástico. Sim. Claro que não foi o próprio Buñuel que foi lá, foi muito provavelmente o adressista. Mas o Buñuel também, se fosse, ele era meio estrábico e portanto ele nunca estaria a olhar. E surdo, ele não era surdo também.
Acho que depois ficou surdo, sim, Ok. às tantas, mais tarde. Devia haver um documentário só sobre realizadores que mais tarde Ou são tiveram- surdos ou que não têm assim, um olho e fazem assim, filmes em 3D. como o Raul Walsh. Ok, boa. Eu não estava à espera que o... Boa referência. Hã? Mas continua. Acho que era só. Não, achei interessante por um filme que eu próprio até considerei algo. Não foi bem pornográfico, foi mais a impressão com que me deixou que houvesse uma cena em que basicamente a Mas atriz isso- principal teve de se cobrir. Mas isso de facto, tu agora o que disseste, acho que é fundamental. O filme não é pornográfico, mas é a sensação que te deixa, porque é Sim. aquilo que te deixa fermentar no cérebro. Exatamente. E E eu daí o Texas Chainsaw Massacre. Sim, mas a cena é que o Texas Chainsaw Massacre é explícito. E este filme não é explícito. Mas explícito em que sentido? Sem querer lançar aqui uma grande Tu tangente. não vês no- nenhuma cena de sexo, tu vês uma cena de sadomasoquismo, mas é uma cena que depois é vista como um sonho, ou seja, aquilo não é a realidade, Sim, percebes? sim. Tu no plano da realidade, tu não vês assim muita coisa. Não. Mas o que é perfeito no filme, como em muitos grandes filmes, é a subtileza em que não precisam de dizer, porque sabem que estão-te a penetrar o cérebro desculpem, de forma a que tu faças o resto da história, ou seja, Sim. do resto da cena. Quando vem o primeiro cliente e que usa a grande, Uhum. tu só vês, eu lembro-me de depois só ver o fim, quando ela já... Tu percebes que alguma coisa mudou, tu não precisaste de os ver a praticarem o ato mais antigo da humanidade. Uhum. Basicamente tu olhas para a cara dela e percebes que ela já não é a mesma pessoa, que se rompeu o leito virginal para perder agora toda a subtileza do meu momento bastante inspirador. Exatamente. Mas e é isso que o Buñuel faz. Foram linhas de sangue. Será que as pessoas ainda se lembram desse filme quando isto passar? Por acaso, isso é uma pergunta muito boa. Sentar a querer esfaquear nenhuma, Não. nenhuma obra contemporânea Não, portuguesa. nada. O quê? O quê? Uma obra que tinha grandes pretensões comerciais, mas foi um flop? Não. Bom, já meti muitas achas para a fogueira neste podcast, acho que vou morrer daqui a nada. Mas entanto, quando isto passar, eu já fugi para as Caraíbas. Ou já editaste isto? Sim, não, vou deixar. É, a vida são 2 dias. Bem, se consegues linchar o Paulo Branco, também consegues linchar um Linhas de Sangue, acho. Badum. Mas é como os grandes realizadores. Tu na época ainda tinhas o Hitchcock, já estava quase em fim de carreira, só faria mais 2 ou 3 filmes, mas que é uma coisa que também que é muito do Hitchcock, a cena Louras? do... Não é só a loira, é a cena final do North by Northwest em que o comboio entra pelo túnel. Sim. A cena do Sean Connery com a Tippi Hedren quando vai ter relações sexuais com ela e a forma como ele mostra isso. Lá está, quer dizer, Relembro como é que ele mostra. Eu não me lembro do Marnie. é uma cena Não. muito estranha porque só tem música em que é a aproximação dela, ela a despir-se e a cara do Sean Connery a ficar tipo cada vez mais em zoom in, tipo um close-up cada vez maior, Ok. pronto, para usar uma linguagem mais técnica. Pronto, e a cara dele, tipo, tu vês a expressão dele que pronto, não está com o ar de quem vai comer um doce. Quem vai comer um doce que tem 2 pernas. Como o Hitchcock também E gostava. depois eu penso, espera aí, vem daí a Melanie Griffith e há um grande zoom out na câmara. Mas sim, mas já agora falar do final, porque acho que o final do filme também é melhor que o livro, porque o livro, como há bocado, acho que já mencionei isto entretanto, que o livro dá uma resposta mais exata e o filme não dá. Porque, pronto, como toda a gente que viu o filme se lembra ou se recorda certamente, o Dentes de Ouro vai atrás quer ter a Catherine só para ele, e quem não o entende, meus caros senhores, quem não o entende, e senhoras, e decide, olha, mas é dar cabo do marido dela, e depois o marido fica em coma e há aquela cena sublime em que o Michel Piccoli vai lá à casa e tu nunca saberás o que é que ele contou ou não ao marido dela. Yeah. Que é tão melhor tu não saberes, porque deixa tudo em aberto. No livro eles dão a resposta e ali não dão. E depois o filme acaba com a carroça e com a Catherine a olhar pela janela e ver a carroça e tu não sabes o que é que essa a se passa. chave daquele final resultar. Sim. É essa tipo. O círculo. Exatamente. E que aquilo provavelmente não vai acabar ali mesmo que ela queira. Pois não, porque o Manuel de Oliveira depois fez a sequela.
já vamos aí, calma, ok. calma, não metas já o Rocio na Rua da Petesga, porque isso é mesmo meter o Rocio na Rua da Petesga, mas é a subtileza com que o Buñuel te diz, sim, ela pode amar o marido muito e estar muito arrependida e não sei o quê, mas isto é uma perversão, amigos, isto não é uma coisa, uma bucket list ou assim, uma perversão não se cura só porque o marido teve um acidente. Isto são coisas que estão entranhadas no cérebro e que podem surgir assim de repente outra vez, que é uma coisa que o livro não te passa. E acho que a suprema mensagem do Buñuel é essa, quer dizer, a perversão de uma inocente é... Mas o livro acaba com um ponto final. O que o livro dá a entender é que, passado muito tempo depois do marido da Séverine estar em coma, ele fica bem, mas nunca volta a falar com ela. Ok, sim. Portanto, tu ficas a perceber que ele sabe. E também porque ela fala com ele. Eu acho que ela fala com ele também sobre isso e conta tudo. Enquanto ele está em coma e ela não sabe se ele está a ouvir ou não. E acho que o filme, pronto, fica melhor. Eu aqui, pelo menos foi assim que eu entendi. Quase como uma fantasia dela, ele se levantar e falar com ela e estar tudo bem e eles... Exatamente. Tem ali uma... Não chegam a beber o copo de água e entrelaçam-se os dois. Sim, para mim era só mais uma das fantasias dela. Exatamente. Foi isso que eu tirei do final. Não sei se foi assim que também reagiste. Sim, foi. E acho que é mesmo um final sublime. E falando do filme do Manuel de Oliveira, eu vou começar por dizer o seguinte. Eu não sou daquelas pessoas o Manuel de Oliveira fez o filme só um plano de uma árvore, porque ele não, só há um filme dele que tem um plano de uma árvore, amigos, e é um plano em movimento, portanto, e é o nono A Vanglória de Mandar. Ok. E eu já vi muitos filmes dele e gosto muito de uns e não gosto de outros, e este vai para a categoria dos que eu não gosto, e não tem nada a ver com ser uma sequela do Belle de Jour, tem a ver por ser um filme, tipo, gastaram dinheiro inutilmente a fazer aquele filme, porque é um filme que já tem 1 hora. Quando um filme tem 1 hora e tu achas que já é demais, é mau, não é? Porque basicamente é o Michel Piccoli, já velhote, que vai reencontrar a Séverine, que não é Catherine Deneuve, porque ela deve ter pensado, se calhar está um bocado de cocó estar a fazer Mas que já isso. Trabalhou com o Manuel de Oliveira. Sim, mas que desta vez disse, se calhar, ao Manel. Manel. Chamai a outra, a minha dupla da altura. E não, também chama uma grande atriz, mas basicamente ele anda a ir andar por Paris e depois no fim reencontra. Vê-a antes e depois anda atrás dela e depois no fim eles jantam porque pronto, ficou sem saber nunca o que é que o Michel Piccoli disse ao marido da Séverine, mas agora deixa-me perguntar ficas na coisa. mesma. Tu viste esse filme antes? Não, vi depois. Okay. Nunca veria este filme. Não, porque poderias ter visto numa altura em que... Vi logo, não, olha, vi no mesmo dia, digo-te. Vi o Belle de Jour à tarde, porque não tinha... De repente tive um tempo livre e pensei, olha, não está aqui, consigo ter um ambiente bom para ver este filme, vou ver. E depois à noite, quando cheguei a casa, eram 11 e tal, pensei, bem, tem 1 hora, por que não? E basicamente o filme é encher chouriços, ele tem uma conversa com o Ricardo Trepa, que é barman, e tem uma conversa muito gira em que, velhote, sou novo. Esse grande regular do Manuel de Oliveira. Sim, e não percebes bem a existência do filme. Depois tem planos de Paris aleatórios e tem a cena da conversa deles no final que também não leva a lado nenhum. Portanto, sim, acho que a existência do filme é inútil só. Nem é por ser uma sequela, o filme em si não serve para nada. Portanto, não vejam. Quer dizer, vejam, tem 1 hora. Mas é assim. Mas o problema são esses filmes que têm 1 hora e parecem que têm 2 horas e tal. Não, é que o problema é que o filme não parece que tem 2 horas e tal. É que só não tem nada, percebes? E as pessoas podem defender o Manuel de Oliveira em muita coisa, mas não podem defender este filme. Sério. Não podem, porque este filme não tem nada. Tipo, é só uma desculpa para ligarem uma câmara e gastarem película. Porque o filme... E foi em película? Foi, porque era em 2006 ainda. Mas porque o Oliveira disse que era uma homenagem ao Buñuel. Mas aquilo não é uma homenagem a nada. É tipo, ele não sabia o que fazer àquilo, teve a ideia, de repente já tinha o subsídio, não sabia o que fazer àquilo, olha, inventou o filme assim e depois os críticos que inventem que isto tem um grande significado quando não tem. É que não é como o Belle de Jour, que é uma coisa mais mais bem construída, mais complexa. É só uma ideia que devia ter ficado no papel porque era má. Okay. Pronto. Mas teve uma boa recepção? Acho que teve, sim. Os críticos regulares que dizem bem do Oliveira gostaram deste Oliveira. Ok.
Mas isso, pronto, depois inventam as desculpas. Pá, podem gostar, é daquelas coisas, eu respeito as opiniões de toda a gente, mas eu não consigo conceber porque é que este filme pode ser bom. É só tipo uma falha na carreira dele e uma falha na história do cinema do século XXI, não devia existir só. Pronto. Ok. Queres acabar com alguma nota? Com algum resumo? Não é resumo, não quero que faças aqui um PowerPoint. Mas que é? Do Bel Toujours? Sim, para não acabarmos do Manuel de Oliveira. Não queres dar assim um remate? Eu pensei que querias que eu continuasse a falar do Bel Não. Toujours, Não. que é a sequela. Não, é só para dar aqui um último floreado. Pronto, basicamente acho que podemos, como o Bel Toujours, acabar como começámos. Isto é um filme que é maioritariamente considerado como um dos grandes clássicos da história do cinema. O Bel Toujours, obviamente, de 1967. E o mais comercialmente viável do Buñuel, ou estarei Provavelmente, sim, acho que foi um enorme sucesso de bilheteira dentro e fora do território francês. Claro que não estreou em Portugal, porque se estreasse tinha 5 minutos, não é? Sim. Era o início e o fim, era a carroça Não, a passar. era só ela a levar com a lama na cara. Não perca, nova curta-metragem de Luís Buñuel. Buñuel contra Buñuel. Só para fazer aqui uma referência Eu sei. no episódio anterior. Mas que sim, pronto, que é assim, é daqueles filmes que provavelmente já não teríamos grande coisa para dizer porque toda a gente já disse o que havia a dizer, mas continua um filme interessantíssimo e que de facto é mais só do que um filme altamente instituído como bom. É um filme que de facto ainda é desafiador, ainda tem coisas para nos dizer e que não é só para estar na prateleira dos troféus do cinema. Não é só um filme pioneiro, é um filme que 50 anos depois continua novo. Sim, sem dúvida. Eu lá está. Como comecei, fiquei muito admirado em como em 2018 um filme dos anos 60 ainda consegue subverter desta maneira, de como consegue trocar completamente as expectativas e ainda me consegue chocar, não sendo, lá está, não tendo aquele choque visual extremo, mas que ainda consegue preencher os espaços em branco que eu tenho aqui em cima. Mas deixa-me acabar. Acaba. Eu não ia dizer nada. Ao dizer que quando estiver numa sala de cinema, um desespero total por estar a ver um filme horrível, a minha grande fantasia será quem me dera que este filme fosse tão bom como o Bel Toujours. Olha, isso foi bonito. Hum? Eu pensei que ias dizer, Vou imaginar uma coisa assim muito boa. não, foi. Olha, fica contente que tenhas gostado do Foi o filme. meu momento tocante deste Foi. episódio. Mas de facto é daqueles filmes que, gostando-se ou não, desafia o espectador. E que de facto envelheceu muito bem. Quem me dera eu ter 50 anos e continuar a ser desafiador para as pessoas assim. Como a Catherine Deneuve ainda é. Epá, isso já é outra história. Acho que é uma grande senhora, obviamente, mas as plásticas se calhar não lhe fizeram bem. Se calhar é que ela não precisava, ela estava bem. Eu não me importo das rugas, senhoras. Eu também não. Ficam ótimas, não podem fingir que são novas, envelheçam como. Deixem envelhecer, que também é bonito. Quando uma mulher sabe envelhecer, também é bonito. Pronto, e foi isto. Foi este belo momento. Mesdames et messieurs, agora não escrevi a frase em francês, o meu francês é péssimo. Nous avons terminé cet programme podcast radio autonome. Oui. Grenade! É isso. E pronto, é não. isto. Mousse de chocolat. Não? Chocolate mousse. Chocolate mousse. Top Merde. Secret. Top Secret. Vamos falar do Top Secret aqui. Quem sabe? Vamos ver. Tan. E agora, se isto fosse gravado, podíamos nos virar diretamente para a câmara. Escolhe tu o único podcast do mundo que tem filmes galardoados com prémios em Cannes e filmes dos irmãos Zucker. Mas é a beleza do cinema. É a beleza do cinema. E é isto. Vamos despedir. Será que vamos falar da filha do patrão também? Do David Zucker? Não? Por acaso nunca vi. Vale a pena? Não. Então, pronto. Então vá. Vamos ao assalto. Adiós, muchachos. Pronto, isso foi completamente Eu despropositado, sei. Tiago. Então vá, amiguinhos, adeus. Sim? Despete lá. Olha que beijinho tão rico. As costinhas da Catherine. Como uma pena fria a passar-me pelas costas. Bom, então vá. Boa semana, até qualquer dia e vemo-nos por aí nas ondas do éter. Escolhe tu, voltem sempre. Escolhe tu. Quem quer que escolha, eles falam.
de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu.